A graça e a paz, mulheres preciosas do Senhor. Aqui Karina Rafaeli, do Essência do Abba. Uma honra sempre estar aqui com vocês. Nessa série, o relógio profético das 7 igrejas do Apocalipse. Hoje vamos falar sobre a igreja de Laodiceia. A última igreja que nós vemos em Apocalipse. E eu quero começar lendo com vocês a versão, a mensagem do que a carta diz à igreja de Laodiceia. Escreva a Laodiceia ao anjo da igreja. Assim diz o Amém de Deus, a testemunha fiel e exata, a origem da criação de Deus. Conheço você por dentro e por fora, e vejo pouca coisa que me agrade. Você não é frio e também não é quente, melhor que fosse frio ou quente. Você está estragado, apodrecido, e me causa ânsia de vômito. Você alardeia, eu sou rico, faço e aconteço, não preciso de nada nem de ninguém. Mas você é desprezível, um mendigo cego, esfarrapado e sem casa. Saiba o que quero que você faça. Compre ouro de mim, ouro refinado pelo fogo, então você será rico. Compre roupas de mim, roupas desenhadas no céu. Você já andou por aí seminu por muito tempo, e compre de mim remédio para os olhos, assim poderá ver e enxergar de verdade. Costumo chamar a responsabilidade aqueles a quem amo, para incentivar, corrigir e guiar, para que vivam da melhor maneira. Levante-se então, faça meia volta, busque a Deus. Olhe para mim, estou batendo à porta. Se você ouvir o meu chamado e abrir a porta, vou entrar e jantar com você. Os vencedores vão se sentar comigo à cabeceira da mesa, assim como eu, depois de vencer, tomei o lugar de honra ao lado do meu Pai. Esse é o meu presente aos vencedores. Seus ouvidos estão abertos? Então ouça. Ouça as palavras do vento, o Espírito soprando através das igrejas. Eu creio que nós estamos vivendo a igreja de Laodiceia. E a igreja de Laodiceia me chama a atenção, porque em todas as outras igrejas existe algo que chama a atenção do Senhor num ponto positivo. Ele tem algo de bom para falar sobre cada igreja, mas não sobre a igreja de Laodiceia. Aqui nós não encontramos nenhum ponto positivo. Quando ele diz que a igreja está morna, ou seja, ela não promove nem cura, nem refrigério, ela está a ponto de ser repudiada pelo Senhor. É uma igreja que diz: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Mas ela é infeliz, ou seja, é uma igreja desprovida de alegria, alegria que vem do alto, alegria do Senhor. Ela é uma igreja miserável, que tem muitas necessidades não atendidas. Ela é pobre, ela não tem provisão do céu, não tem provisão do Senhor, porque ela se acha autossuficiente. Ela já saiu do lugar de dependência do Senhor. E ele fala que ela é cega, ou seja, desprovida de visão, e nu, desprovida de vestimenta, de cobertura. Essa igreja de Laodiceia nos aponta para a igreja dos últimos dias, a igreja do retorno de Jesus, da volta de Jesus. Uma igreja que se diz rica e abastada, é uma estrutura que não precisa de nada e de ninguém. Ela se tornou autossuficiente, ela saiu daquele lugar de dependência do Senhor. Mas ela está desprovida de alegria, ela está desprovida de provisão,
ela está desprovida de visão, ela está desprovida de cobertura, de vestimenta. Ela tem tantas necessidades internas, mas ela não se rende, porque por fora ela tem riquezas terrenas. E essa igreja fala de uma igreja que está distraída, que está embriagada com os banquetes oferecidos pelo mundo. Uma igreja que se tornou autossuficiente, uma igreja que ela mesma fabrica os seus recursos, uma igreja que ela mesma toma as suas decisões, ela mesma se autopromove, uma igreja que olha para si e se sente no topo, se sente vitoriosa, se sente uma igreja que está acima de qualquer pessoa, acima de qualquer situação, porque ela tem riquezas terrenas, ela está embriagada com os manjares da Babilônia. E ali o Senhor dá um conselho: compre de mim. O verbo comprar significa comparecer. No caso, quando nós falamos eu vou comprar, eu vou comparecer ao mercado. Eu vou ter um tempo naquele lugar para adquirir algo. E aqui o Senhor, já quando ele diz compre de mim, ele já nos dá um conselho. Compareça à minha presença. Passe tempo comigo, adquira algo de mim, pagando um preço. Porque essa igreja ela precisa adquirir do Senhor. E só se consegue algo do Senhor quando se passa tempo com o Senhor. E ali ele fala do ouro refinado pelo fogo. A igreja que é tão abastada de riquezas terrenas, aquela igreja que ela tem grandes estruturas, aquela igreja que ela promove grandes eventos e ela obtém resultados. Muitas pessoas ali se convertem, entre aspas, aceitam a Jesus, mas aceitam a Jesus e não estão dispostas a viver uma vida de renúncia. E aqui quando ele fala, compre de mim ouro refinado pelo fogo, esteja na minha presença, sendo purificado, adquirindo riquezas eternas. Porque quando nós estamos com o Senhor em intimidade profunda, nós adquirimos aquilo que não tem preço e que o dinheiro não pode comprar, que a fama não pode comprar, que a evidência não pode comprar. E é o único acesso à eternidade. E ele fala, compre de mim ouro refinado pelo fogo, ou seja purificado. Troque as riquezas terrenas pelas riquezas eternas. Vestes brancas para cobrir a sua nudez. O Senhor está disponibilizando para sua igreja as vestes brancas, as vestes da purificação, para cobrir a sua vergonha, a sua desonra. Ainda existe um acesso à misericórdia do Senhor. E ele fala, compre de mim colírio para ungir os olhos, para então ver. Colírio é algo que o Senhor tem para oferecer, uma revelação espiritual, que ele tem para oferecer, para ungir os nossos olhos. Ungir os olhos fala de consagração, de proteção, de poder de Deus, de autoridade. O Senhor quer consagrar os nossos olhos, nos entregar revelação espiritual para que nós possamos sair da cegueira espiritual. O ver é enxergar além do óbvio,
do natural, alcançar uma compreensão mais profunda de quem o Senhor é, uma compreensão mais profunda da verdade espiritual das Escrituras, da pessoa do Senhor Jesus. E uma igreja que, Laodiceia é uma igreja que se esqueceu do verdadeiro sentido do Evangelho. Ela se perdeu da essência verdadeira. Ela está morna. Ela não está nem quente nem fria, porque ela está num estado de letargia, de achar que aquilo que ela tem é suficiente, que ela se acha abastada, ou seja, provida, sendo que no fundo ela está desprovida da presença do Senhor. E o verdadeiro sentido do Evangelho é negar a si mesmo, tomar a sua cruz dia a dia e seguir a Cristo. Morrer para o ego e descansar das nossas fadigas. Não se distrair com aquilo que é tão individual, tão peculiar para nós. Não, nós precisamos voltar os olhos, como ele fala aqui, colírio para ungir os olhos para ver. Nós precisamos enxergar além do óbvio, do natural. Nós precisamos ter uma revelação profunda da verdade da pessoa do Senhor Jesus. Quem não faz isso, como ele próprio diz na sua palavra, não é digno de Jesus e nem pode ser seu discípulo. E existe um convite a mais. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e comigo. O Senhor quer entrar na nossa casa, o Senhor quer ceiar conosco, mas Ele está à porta, batendo, Ele está falando, Ele está praticamente bradando, se alguém ouvir e abrir a porta, porque Ele não entra sem ser convidado, sem que nós possamos permitir a sua entrada. Mas nós, essa igreja, ela quer honra, quer riqueza de um rei que se despiu da sua glória, do seu poder, que não tinha onde reclinar a sua cabeça. É um rei que se fez maldito em nosso lugar. A caminhada de Jesus nos leva à renúncia, a negar a nós mesmos. Se eu não posso morrer para minhas vontades, eu não sou digna de ser chamada discípula de Jesus. Essa é a igreja que Ele quer purificar, que Ele quer cobrir a sua desonra e a sua vergonha, que Ele quer dar revelação e livrar desse lugar de cegueira espiritual. Ele era tão simples, Jesus era a própria expressão da simplicidade. E a igreja de hoje, essa igreja de Laodiceia, ela é uma igreja tão requintada, uma igreja que precisa de tantos recursos, de tantas coisas para se sentir nutrida, para se sentir, continuar se sentindo abastada. E Jesus era a própria expressão da simplicidade. A comida dele era a vontade do seu Pai, era obedecer o seu Pai. Ele deixa bem claro isso na sua palavra, que ele veio para cumprir a vontade do Pai. Ele foi rejeitado, humilhado, ele foi moído. Tudo que estava fora do propósito não consumia Jesus. E quantas vezes nos pegando, sendo consumidas por aquilo que é tão nosso, olhando para o nosso umbigo, e nós nos desesperamos com os nossos problemas, sendo que ele foi rejeitado, ele foi açoitado, ele foi humilhado por amor de nós. E quando nós falamos, nós queremos ser iguais a Jesus, nós queremos ser como ele, ser mais parecidas com ele, será que nós temos consciência do que nós estamos dizendo? A vida de Jesus
o destino dele foi a cruz. A vida dele foi simplicidade, foi obediência. Tem as bênçãos da obediência. Ele está sentado à direita do Pai, ele recebeu a honra por ter cumprido o seu propósito. E ali o Senhor fala para nós qual é a bênção da igreja de Laodiceia, se ela se converter do seu mau caminho. Assim como em Deuteronômio 28 fala que se atentamente ouvirmos a voz do Senhor nosso Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que ele nos ordena. E ali tem inúmeras bênçãos, bênçãos que virão atrás de nós. Mas como a palavra diz, ao vencedor, aquele que se mantiver fiel até o fim. Jesus, ele ascendeu ao trono quando ele cumpriu o seu propósito de cruz. Que nós sejamos sóbrios, vigilantes, nos livrando das paixões e distrações do mundo. E que nós possamos ouvir atentamente a voz do Senhor. Que nós possamos abrir a porta para que ele entre. E que no dia em que nós estivermos diante dele, ele possa nos dizer: ah, filha amada, eu te conheço. Entre e venha ceiar e venha se assentar comigo. Essa é a promessa. Essa é a vontade do Senhor para suas filhas, para a igreja de Laodiceia, para essa igreja que hoje é a igreja dos últimos dias. Uma igreja que, infelizmente, se perdeu da sua essência verdadeira. Mas o Senhor ainda está à porta, ainda está batendo. E ainda existe um acesso à sua misericórdia, ao seu favor. Basta que nós venhamos a nos arrepender, mas arrepender de verdade. Aquele arrependimento real, que significa ter consciência do nosso erro, da nossa miséria, da nossa mazela, e dali em diante acessar um novo caminho. O arrependimento genuíno é aquele que verdadeiramente nos faz ter consciência daquilo que nós descumprimos, daquele compromisso que nós assumimos com o Senhor livremente, por nossa vontade. A aliança que fizemos com Ele, Ele fez com nós primeiro. É nós termos pesar pelo mal cometido e ter também a desistência, abandonar esse mau caminho. Ouvir atentamente a voz do Senhor, guardar os seus mandamentos, sermos vigilantes, fiéis, submissas, tomar a nossa cruz, negar a nós mesmas e segui-lo. Morrer para o nosso ego, mas também descansar, porque o fardo dele é leve e suave.